Este jovem, de forma tão clara, fala a respeito do purgatório. Você, como católico, tem dúvidas sobre o purgatório? Veja esse vídeo e como ele explica muito bem sobre o purgatório. Se você morrer santo, você vai para o céu. Se morrer tentando, vai levar um purga. E se morrer no pecado, pau de arara para o inferno. Estão entendendo? Diga amém. Qual é o segredo para nós católicos? Repita comigo: ser santo ou morrer tentando? Fala mais alto. Se você morrer santo, céu. Se você morrer tentando, purgatório. O que você não pode é... Entendeu? Sim ou não? Mas Eudes, me dá a prova. Para você entender o purgatório, você vai sair desse texto de 2 Coríntios 5 e abra a sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5, fazendo favor. Primeira carta de São João, finalzinho da Bíblia, não é evangelho. Você estava em 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. Achou? Diga amém. Primeira carta de São João, capítulo 5. Glória a Deus. Acharam, gente? Versículo 16, página 1553. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Repita esse 17, 1, 2, 3. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado... Palavra do Senhor. Olha para cá. Nesse texto, você entendeu que tem dois tipos de pecado: pecado mortal e pecado venial. Como é que chama o primeiro? Como é que chama o segundo? O pecado, para ser mortal, tem que ter três coisas: matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Vamos repetir? Matéria grave, pleno conhecimento e pleno... O que é matéria grave? Ele é um pecado que ofende os 10 mandamentos. Se ele ofendeu os 10 mandamentos, ele tem matéria grave. O que é pleno conhecimento? Você sabe que ele ofende os mandamentos. O que é pleno consentimento? Ninguém te obrigou, você fez o que você quis. Se você morrer com um pecado desse, sem arrepender, presta atenção, com um pecado sem... Fala a palavra, sem... Eu não estou dizendo que a pessoa pode arrepender no último horário, no último momento. Pode. Mas se você, marido, está com sua mulher e trair ela e morrer assim... Se você, casal de namorado, está aqui e está no tico-tico do fubá, a mão naquilo, aquilo na mão. Se você morrer assim... Se você já cometeu aborto e não se confessou ainda, procura o padre e se confessa. Porque se você morrer com um pecado desse, tem que arrepender. Se você está dando cano igual os nossos políticos, pegando o que não é seu, se esse povo morrer... Qualquer pecado mortal, sem arrependimento, não basta dois não, é só um. Se você morrer sem arrepender, você morreu separado de Deus. Para onde você vai? Para o inferno. Agora tem um problema. Eu disse a você que tem dois tipos de pecado. Como é que chama o primeiro? Como é que chama o segundo? Só que aí tem um detalhe. O pecado mortal tem dois tipos de pena. Existe a pena eterna e a pena temporal. Vamos repetir? Pena eterna e pena temporal. Só vocês. O que é pena eterna? O pecado mortal, ele separa você de Deus. E se você morrer separado de Deus, você se condena. Isso é pena eterna. O que é pena temporal? É a consequência desse pecado. Exemplo, eu matei um pai de família. É pecado mortal? Sim ou não? Se eu me arrepender, procurar o padre e confessar, eu sou perdoado? Sim. Só que eu devolvo a vida para ele?
E a esposa sem pai, sem marido vai sofrer? E os filhos sem pai vai sofrer? Sabe onde é que eu vou pagar isso? No purgatório. Eu tiro a virgindade de uma moça, é pecado mortal o sexo do casamento. Se eu procurar o padre e me confessar, sou perdoado? Sou, da pena eterna. Mas eu devolvo a virgindade para ela? Onde que eu vou pagar isso? Desculpa eu usar a comparação, mas esses políticos safados nossos que roubou, se eles procurar o padre e se confessar, está perdoado? Tá. Mas e as pessoas que morreram no SUS porque eles roubou o país? Vai devolver a vida para elas? Onde é que eles vão pagar isso? Vocês estão entendendo? Aí, é só no purgatório que eu vou pagar essa pena temporal? Não, tem uma coisa chamada indulgência. Um dia me permita vir pregar sobre as indulgências. Até a tampinha de binga lá, a Aninha, pediu que eu gravasse um programa na rádio sobre indulgência. Eu vou gravar para explicar para vocês a indulgência. Mas todo pecado mortal, depois de confessar a confissão, apaga a pena eterna, mas fica a pena temporal, que é a Agora tem uma coisa triste para você. Teresa de Ávila, Luiz Grião de Montfort, Santa Francisca Romana, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho diz que para cada pecado mortal, sem reparar a pena temporal, você tem 7 anos no purgatório. Eu já calculei o meu, dá 60 mil anos. Eu vou ficar lá e o Padre Oscar vai subir, eu vou permanecer no purga. Já calculei o meu. Então, veja bem, eu vou mostrar isso para vocês depois na doutrina de forma mais clara. É só para você ter noção. Agora tem o pecado venial. Como é que é isso aqui? O pecado venial, ele não separa você de Deus, mas ele mancha a sua comunhão com Deus. Então tem que ser reparado. Se você morre no pecado venial, você não vai contemplar a Deus. Você vai ter que passar por uma purificação. Eu disse, o que é pecado venial? Impaciência, nervosismo, irritação, mandar o marido de vez em quando para o quinto dos infernos, mandar aquela pessoa que fechou o cedo no trânsito por raio que o parta. Eu já calculei os meus, dá 150 mil anos de purgatório também. Eu estou ficando bom no negócio já. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, diante desse texto da carta de João, vocês aprenderam que existe pecado mortal e pecado. Agora você fala assim, tá bom, cabecinha, eu quero que você me mostre na Bíblia esse negócio de purgatório, porque eu não estou entendendo nada. Então vamos embora mostrar na Bíblia. Passei na Bíblia para você. Mateus capítulo 5, começa lá. Vamos embora ver sobre o purgatório. Mateus capítulo 5. Vocês encontrou? Diga glória a Deus. Versículo 25, Mateus 5, 25. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. 26 em voz alta. Em verdade te digo, dali não sairás, antes de ter pago o último. Dá uma salva de palmas para essa palavra, fazendo favor. Tá claro? Ei, Jesus está dizendo que se você está de mal com alguém, reconcilia com essa pessoa enquanto você está a caminho. Caminho do quê? Do tribunal. Lembra? 2 Coríntios 5:10. Para que chegar lá o juiz. Quem é o juiz? Jesus. Te entregue ao ministro. Quem é o ministro? O anjo, que vai colocar você na prisão. E você não vai sair de lá sem pagar o último centavo. Essa prisão não é o inferno, porque no inferno você foi Você lembra do rico? Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e pingar que o trem tá feio. Oh, meu filho, já era. Não tem jeito. Essa prisão aí, qual é o nome dela? Purgatório.